Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo. Esse estudo é um estudo que realmente muitas pessoas leem e não entendem, porque é necessário saber a cultura judaica, é necessário saber os costumes que Deus ensinou ao seu povo judeu. Você quer saber? Vem comigo. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 7, que diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aqui onde fala no primeiro dia da semana, é importante notar que o primeiro dia da semana é chamado hoje, pelo mundo ocidental, de domingo. Na verdade, é o primeiro dia da semana. E ele acontece para os judeus e para Deus sempre ao pôr do sol. Então, aqui em Atos, capítulo 20, quando fala no primeiro dia da semana, aqui está falando de sábado de noite ainda. Sábado, depois do pôr do sol, de noite. Vamos entender um pouco melhor. Quando é o calendário solar, ele vai começar da meia-noite e vai terminar à meia-noite. E isso um calendário solar. Porém, o calendário de Deus, o calendário então bíblico, não é o calendário solar. E ali quando fala no primeiro dia da semana, está se tratando de sábado à noite, depois do pôr do sol. Porque para Deus, o dia começa de um pôr do sol até outro pôr do sol. Nós chamamos, se conhece, né, como calendário lunar. O calendário de Deus, o calendário bíblico, é o calendário lunar. Então, ali onde fala o primeiro dia da semana, nada mais é que ao pôr do sol de sábado. Ao pôr do sol de sábado, aí vem sábado à noite, que na verdade para Deus e para os judeus é já o início de domingo à noite. Porque veja, no primeiro dia da semana, aqui sábado à noite, que já era depois do pôr do sol, já era então domingo para os judeus, estando então os apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, reunidos com o fim de partir o pão. Por que eles estavam reunidos depois do pôr do sol do sábado? Porque todo judeu faz o encerramento do Shabat. Os apóstolos também, como eram zelosos pela Torá, ensinavam. E nós fazemos também assim como eles. Eles faziam a Havdalah, que é o acendimento de uma vela específica com 6 pavios ou 4 pavios, onde a gente encerra o Shabat, o sábado, o descanso de Deus semanal. E aí, logo após a Havdalah, é feita uma reunião, continua, né, a reunião da Havdalah entre os discípulos de Yeshua, Jesus e Deus, e assim eles vão partir o pão. Aqui é Seudat Hadon, aqui é a ceia do Senhor, que Yeshua, Jesus pede para fazermos em sua memória. A Havdalah, nós acendemos então a vela de 4 ou 6 pavios, fazemos o encerramento do Shabat, também é feito o Bessamim ou Vessamim, que são as especiarias, é usado também suco de uva ou vinho no encerramento do Shabat. O encerramento do Shabat é feito ao pôr do sol de sábado. E logo depois eles estavam, como fala ali,
Eles estavam reunidos com o fim, com a finalidade, o objetivo de partir o pão. E o pão é o pão sem fermento. Esse pão que é feito a Seudat Hadon, em memória de Yeshua, como é usado também esse pão em Pessah. Ele é todo furado, lembrando que Yeshua, Jesus, assim como esse pão, foi todo furado, moído por nós, por amor a nós. Ainda no verso 7 de Atos, capítulo 20, diz assim: Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, que é ao amanhecer de domingo, porque lembra, eles estão no pôr do sol do sábado, na noite de sábado, exortava-os e prolongou o seu discurso. Então, depois de fazer a Havdalah, encerramento do Shabat, depois deles partirem o pão, fazer a Seudat Hadon, a ceia do Senhor, ele fez um discurso, ele deu uma pregação, ele ensinou a palavra de Deus, a Torá, e o seu discurso foi até a meia-noite. Veja como encaixa perfeitamente. Então, Paulo estava ali falando para o povo, para os discípulos de Deus e Yeshua Jesus, que eram, na sua grande maioria, judeus, mas também tinha os não-judeus. Verso 8, havia muitas lâmpadas, porque era de noite, sábado, ao pôr do sol à noite, no cenáculo, onde estávamos reunidos, ou seja, no piso superior. Verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, acabou adormecendo profundamente, porque já era altas horas, já entrou na madrugada aqui de domingo. Profundamente, por causa do longo discurso da pregação do apóstolo Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar. E então ele caiu do 3º andar e ele estava morto. Então o Paulo desce, né, vai até o Eutico, que já estava morto, ele caiu do 3º andar e morreu. Porém, Paulo se inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. E assim que aconteceu, eles levantaram o Eutico e a vida estava nele. Ele foi então ressuscitado pelo apóstolo Paulo, através, claro, Deus ressuscitou, na verdade, Eutico através do apóstolo Paulo, em nome de Yeshua Jesus, claro. Verso 11, subiu novamente, partiu o pão, então ele foi bem na hora do partir o pão, e comeu. E lhes falou até o amanhecer, e assim partiu. Perceba que se a pessoa não sabe o que é o Shabat, encerramento do Shabat, a Havdalah, se não sabe o que é Seudat Hadon, a ceia do Senhor, que acontece logo depois do encerramento do Shabat, que é o pôr do sol de sábado, ou seja, ainda no calendário solar é considerado sábado à noite. Então, ele estava ali no sábado à noite. O apóstolo Paulo pregou, após fazer o encerramento das velas do Shabat, encerra-se o Shabat e aí vai começar a semana. O primeiro dia da semana começa no calendário lunar, logo depois ao pôr do sol do Shabat, de sábado. Fizeram então a Seudat Hadon, que é a ceia do Senhor. Um jovem caiu do 3º piso, morre, mas é ressuscitado por Deus, em nome de Yeshua, através do apóstolo Paulo, que até a sombra curava. Como é interessante ler a Bíblia e os evangelhos também no contexto original judaico.